Boa tarde, pessoal. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as ligações químicas, das quais nós temos três tipos. Primeiro tipo é a ligação iônica. Segundo tipo, a ligação covalente. E o terceiro tipo, a ligação metálica. A ligação iônica, ela forma íons. A covalente, não. E a metálica forma a teoria do mar de elétrons. Mas antes de falar da ligação covalente, toda essa característica, nós temos dois tipos de ligação covalente. Temos a ligação dos covalentes comum e a ligação covalente coordenada, também chamada de dativa. Então percebam, a ligação iônica ela forma íons, a covalente não. Então, a ligação iônica ocorre entre metal e ametal. A ligação covalente comum entre hidrogênio e hidrogênio, certo? Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho. A ligação iônica metal mais ametal. A ligação comum tem hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal e ametal com ametal. A ligação covalente coordenada dativa, ela ocorre exclusivamente entre ametais. E para fazer a ligação dativa tem que ser elementos da família 5A, 6A ou 7A. Tem que pertencer a uma dessas famílias. E a ligação metálica ocorre exclusivamente entre metais. Enquanto a ligação iônica ocorre a doação definitiva. Ocorre a doação definitiva do elétron do cátion para o ânion. A ligação covalente, de uma maneira geral, ocorre o compartilhamento de elétrons. Já os metais, o que vai ocorrer é o que chamamos de teoria do mar de elétrons. Tranquilo? Então temos essa primeira partezinha aí. Diga. E a ligação de polo? Isso daí são forças intermoleculares, é mais à frente. Primeiro a gente está vendo os tipos de ligações existentes. Então, pessoal, aqui é doação definitiva, aqui é compartilhamento de elétrica, aqui é teoria do mar de elétrons. Alguns exemplos disso aqui para vocês verem é justamente o CaCl2, certo? Aqui você tem o KBr, você tem aqui o Al2S3 e por aí vai. Aqui no compartilhamento você vai ter moléculas do tipo CO2, você vai ter SO2, você vai ter aqui a SO3, por aí vai. E aqui não, aqui são as ligas metálicas em geral. Aí dentro disso daqui, antes de fazer, já que você falou em forças intermoleculares, então já que se falou em forças intermoleculares, é o seguinte. Eu vou aproveitar e aplicar e fazer uma inter-relação disso aqui com as forças intermoleculares. Vamos analisar do maior para o menor quem possui o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição nesse aspecto. Desses três tipos de ligação, quem é que possui o maior ponto de fusão e de ebulição? Metálica. As ligações metálicas. As ligações metálicas, porque só possui metal e os metais possuem elevados pontos de fusão e ebulição. Então a liga metálica tem um elevado ponto de fusão e ebulição. Você já viu, por exemplo, um ferro na forma líquida a 25 graus Celsius? Não, porque o ferro para fundir uma temperatura muito elevada.
certo? Então, as ligas metálicas, como ocorre só entre metais da teoria do mar de elétrons, elas são mais difíceis de fundir, porque a temperatura é lá em cima de fusão e de ebulição. Depois das ligas metálicas, quem é que tem um ponto de fusão alto depois delas? Quem é que vem? Ligação iônica ou covalente? Pode ser a iônica porque tem metal? Pode ser não, é a iônica. Porque é o seguinte, por que ela vai ser menor? Porque você tirou um metal e colocou a metal. Então, o ponto de fusão e ebulição tem uma queda. Um exemplo disso, sal de cozinha. Sal de cozinha, o cloreto de sódio é formado por Na, que é um metal, Cl, que é um metal. Então, ó, o ponto de fusão e ebulição, no caso de uma ligação iônica, já vai ser menor do que a ligação metálica. E por fim, sobrou quem? As ligações covalentes. Aí, beleza. Até aí, tudo bem. Então, esse é o ponto de fusão e ebulição, esse é intermediário, esse é o final. Só que a ligação covalente é o seguinte, é justamente onde ocorrem as forças intermoleculares. As forças intermoleculares só são estudadas aqui, ó. As forças intermoleculares. E quem são esses três tipos de forças intermoleculares? Pontes ou ligações de hidrogênio. Um segundo tipo são as moléculas de ligação do tipo dipolo. E um terceiro tipo, para colocar em destaque aqui, vai ser o que nós chamamos de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Dipolo instantâneo e dipolo induzido, que também pode se chamar de forças de London, ou pode se chamar de forças de Van der Waals. Eu não tenho certeza se são dois A's ou se são dois L's. Aí a minha pergunta é, qual dos três possui o maior ponto de fusão e ebulição? Mas antes de você responder, vou logo adiantar. Isso daqui só ocorre com molécula apolar. Eu estou falando da polaridade da molécula, não da ligação. E esses dois aqui ocorrem com moléculas polares. Mas, ué, professor, então o que não for apolar vai ser polar. E como é que eu vou diferenciar o polar da ponte de hidrogênio com o do dipolo? É o seguinte, para você diferenciar um do outro, a ligação de hidrogênio vai ser do tipo H-FON, ou seja, o hidrogênio diretamente ligado a um átomo de flúor, ou a um átomo de oxigênio, ou a um átomo de hidrogênio. Polar é o restante. Um exemplo disso, pode observar, vou pegar até uma sequência, né? Vou pegar como exemplo o ácido fluorídrico. Pode observar que a massa molar do ácido fluorídrico é baixa, mas o ponto de fusão e ebulição é alto. Se você comparar ele com HCl, com HBr, ponto de fusão e ebulição, e com o HI. Desses três, quem tem o maior ponto de fusão e ebulição é o HI devido à massa molar, porque à medida que a massa molecular aumenta o ponto de fusão e ebulição. Porém, o HF também é da família 7A, mas ele tem um ponto de fusão e ebulição maior do que os outros três. Por quê? Porque o HF ele faz justamente a ponte de hidrogênio, o que faz com que o ponto de fusão e ebulição suba. A mesma coisa você analisando com os elementos da família 6A. H2O, H2S, H2TE, H2SE. Quando você comparar, o que é que vai acontecer? Nessa escala de crescimento, o que é que vai acontecer aí nesse caminho? Na escala desse caminho, você vai perceber que à medida que a massa molar vai aumentando, o ponto de fusão e ebulição também vai aumentando. Então, quando você faz ligações covalentes, você tem na sequência as forças intermoleculares. Então, a ponte de hidrogênio vai possuir ponto de fusão e ebulição maior do que esse, certo? Que o dipolo vai ter maior do que esse. Só um detalhe, não é apolar, uma dica para vocês. Todo
química orgânica, todo hidrocarboneto é apolar. Por todo hidrocarboneto ser apolar, ele vai ser o quê? Van der Waals. Mas também entra nessa brincadeira H2, que é o gás hidrogênio, O2, que é o gás oxigênio, CO2, que é o gás carbônico, e outras coisas que você vai analisar justamente na polaridade da molécula. Agora, em se falando disso daqui, vamos analisar aqui algumas pequenas características. Quais são as características? As ligações iônicas, né? O estado físico é sólido. As ligações metálicas também têm estado físico sólido. Já a ligação covalente são para líquidos e gases. Líquidos, em geral, ácidos, em geral, gases, os gases que nós respiramos, os gases da atmosfera. E sólido aqui, NaCl é um sal, todo sal ele é sólido. E aqui as ligas metálicas, no geral, são sólidos. Então, observe mais aqui o que é que acontece. Em meio aquoso conduz a eletricidade, esse daqui também. Só que esse é um composto iônico, esse é um composto molecular. Esse daqui, quando entra em meio aquoso, ele sofre dissociação. Por que ele sofre dissociação? Aí você vê, no caso, os compostos iônicos sofrem dissociação. Por quê? Porque eles já existem íons antes de serem solvatados pela água. Então, o cálcio é um metal, era um íon positivo, um cátion. O cloro é um ânion, né? Um íon negativo. Então, beleza. Já as ligações covalentes em geral, aí vai depender da situação. Mas, de uma maneira geral, ele também vai comportar mais ou menos desse jeitinho aí. Bom, então, pessoal, por fim, já que nós falamos em polaridade aqui, custa só lembrar o seguinte. Para você lembrar um pequeno detalhe, teria que puxar aqui a geometria molecular. E aí vai um pequeno macete para que você entenda. Quando as moléculas elas são diatômicas do tipo H2, ou seja, o mesmo átomo, assim, ó, ela vai ser a molécula apolar. Porém, quando temos átomos diferentes, temos uma molécula polar. Agora, a ligação, essa ligação é uma ligação entre dois hidrogênios. Essa é uma ligação apolar. Porém, essa ligação é uma ligação entre hidrogênio e cloro. Então, nós temos uma ligação polar. Aproveitando, falando da geometria, aqui é uma geometria do tipo linear. Observe, tem as moléculas triatômicas. Enfim, as triatômicas aí agora, ela vai depender da situação. As moléculas triatômicas, elas podem formar o seguinte. Por exemplo, o CO2 é uma molécula apolar, certo? Observe aqui, ó, temos ligações polares. Por que ligação polar? Carbono e oxigênio são ligantes diferentes, por isso ele é polar. Agora é o seguinte, essa molécula aqui também é linear, diferente dos demais. O carbono não sobra elétron no átomo central, isso também facilita a coisa. Agora nós temos o seguinte, já que a gente está falando de triatômica, vou falar aqui da água. Observe a água. É uma molécula triatômica, porém é uma molécula polar. Por que ela é polar? Sobra um par de elétrons não ligantes no átomo central. Sobrou par de elétrons não ligantes no átomo central, um abraço. A molécula é polar, não se discute. Automaticamente, você não precisa buscar justificativa. Não interessa se os ligantes são iguais, o que importa é sobrou elétron no átomo central. Isso daqui é uma molécula do tipo angular. Beleza? E no geral nós temos as moléculas poliatômicas. E aí nessas moléculas poliatômicas nós temos vários tipos. Temos, por exemplo, o fluoreto de boro. É uma molécula que vai ser apolar. Os ligantes são iguais e os ângulos de ligação entre elas é de 120 graus. Nós temos aqui uma molécula trigonal plana. Observe, essa molécula polar, apesar dos ligantes
serem do tipo polar. Observe essa molécula de amônia. É uma molécula poliatômica. É como eu falei, sobrou elétron no átomo central, não se discute. É uma molécula polar. E os ligandes também são polares. Agora, sabe o que significa aqui? Que geometria é essa? Essa aqui é uma geometria do tipo trigonal piramidal. E por fim vou colocar uma fórmula, né, uma molécula altamente tradicional, que é a do metano. Que está aqui, ó. É uma molécula apolar. As ligações são polares. E a geometria aqui, sabe o que ela é? Tetraédrica. Nesse caso, o ângulo de ligação entre eles é de 109 graus e 28 minutos. Isso aqui é um macete, rapidinho, passando aqui praticamente 3 ou 4 assuntos para vestibular e ligações químicas com relação em geometria molecular e forças intermoleculares, um hiperlink juntando o outro. Está aí para vocês, espero que vocês tenham gostado da teleaula. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, entre lá no Facebook, Rodrigo Moreira Professor, tem lá a minha fanpage, e tem o meu canal no YouTube também, o qual vocês assistem, que é o Rodrigo Moreira. Você fica mais fácil procurar o Rodriguito com 2 T's, H-O-W no final. Um abraço e até a próxima. Valeu!